Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula dessa série de aulas curtas. Hoje nós vamos falar de duas quantidades, a chamada delta de Kronecker e o símbolo de Levi-Tivita, que vão ser duas quantidades muito convenientes para a gente. Então vamos começar com a delta de Kronecker. Então imagine aqui que a gente tem um sistema de eixos cartesianos, O, x1, x2, x3. Aqui nós temos a nossa base, que eu estou denotando por E1 chapéu, E2 chapéu e E3 chapéu, e a nossa base é tal que E1 chapéu vetorial, E2 chapéu dá o E3 chapéu. E a gente vai definir uma quantidade chamada delta de J, tem esses dois índices, que ela será igual a zero se I for diferente de J. E ela é igual a 1 se I for igual a J. Com essa definição, o produto escalar de dois vetores da base, por exemplo, o EI chapéu, produto escalar com EJ chapéu, ele é dado simplesmente por essa delta de IJ. Porque se I for igual a J, você tem 1, como está aqui. E se o I for diferente de J, você tem 0, e de fato, quando o I é diferente de J, os vetores são ortogonais. Isso para I e J iguais a 1, 2, 3. Essa é a famosa delta de Kronecker. E embora pareça uma coisa muito simples, vocês vão perceber que ela é muito, muito útil. Eu espero que a gente consiga perceber isso nos exemplos que eu vou dar ao longo dessa pequena aula. Queria falar de uma notação que é a chamada notação de Einstein, que ela também é uma notação muito conveniente. Com essa notação, a gente vai imaginar que existe uma soma implícita nos índices repetidos. O que significa isso? Vamos pegar um exemplo bem simples. Nessa notação, por exemplo, o vetor V, que seria aqui escrito como uma combinação linear dos vetores da base, onde esse VI é a componente desse vetor V ao longo do eixo OXI, ele é escrito com esse somatório de VI é I chapéu somado de I de 1 até 3. Simplesmente com a notação de Einstein, a gente vai escrever o vetor V como VI é I chapéu. A gente não escreve o somatório, mas como o índice I está repetido, está subentendida uma soma nesse índice repetido. Então, essa que é a notação de Einstein. Soma implícita nos índices repetidos. Se houver mais índices repetidos, mais somas estarão implícitas aí. Só para a gente ver como é que vai manipulando e com essa delta de Kronecker, vamos, por exemplo, calcular o produto escalar do iésimo vetor da base com um vetor V qualquer. Ora, EI escalar V, o V pode ser escrito como VJ EJ chapéu. Reparem que aqui eu já estou usando a notação de Einstein. Por quê? Porque como tem um índice J repetido, está subentendido uma soma em J, que eu já não escrevi por conveniência. Usando propriedades do produto escalar, esse VJ pode pular para cá, então eu escrevo VJ, e eu tenho o produto escalar entre EI chapéu e EJ chapéu. Isso que está aqui, por definição da delta de Kronecker, esse produto escalar, por definição dos valores da delta de Kronecker, pode ser escrito como a própria delta de Kronecker. Então, eu tenho VJ, delta de IJ. Qual o índice que está repetido aqui? É o índice J. Então, está subentendida aqui uma soma em J de 1 até 3. E o que faz essa delta de Kronecker? Reparem que, pelo fato da delta ser 0 quando J é diferente de I e 1 quando J é igual a I, quando você estiver somando em J, o único termo que contribuirá será o termo em que o J é igual ao I. Ou seja, essa soma em J de VJ, delta de IJ, é simplesmente VI. É como se a delta de Kronecker pinçasse o valor J igual a I, né, daqui de dentro do somatório. Bom, um segundo e último exemplo aqui, vamos mostrar como que a gente pode escrever o produto escalar entre dois vetores A e B em termos de suas componentes cartesianas. Então, A escalar B é AI é I chapéu, note que já tem aqui uma soma implícita em I. Por quê? Porque o índice I está repetido. Produto escalar com BJ é J chapéu. Note que, novamente, aqui tem uma soma em J subentendida, porque o índice J está repetido. Usando novamente propriedades do produto escalar, eu posso escrever como AI BJ, EI chapéu, escalar EJ chapéu.
Reparem que aqui tem tanto o índice I quanto o índice J, eles estão repetidos. Então, aqui tem um somatório duplo, em I e em J. Novamente, o EI escalar, o EJ chapéu, dá a delta de Kronecker, e nós temos aqui a IBJ delta de IJ. Repito mais uma vez, aqui tem dois somatórios, em I e em J, porque tanto o índice I quanto o índice J estão repetidos. Vamos, por exemplo, somar em J. E o que a delta de Kronecker faz? Ao somar em J, como a delta de IJ é zero sempre que J for diferente de I e 1 quando J for igual a I, esse somatório em J dá simplesmente o B com J igual a I. Então ficou AIBI. Note que aqui tem apenas um somatório, que é o somatório em I, e isso aqui é o que a gente já conhecia, né? Que o produto escalar do vetor A pelo vetor B é a XBX mais a YBY mais a ZBZ. Muito bem, passemos agora para o chamado símbolo de Levi-Civita. Então, assim como a delta de Kronecker nos permite escrever os produtos escalares entre todos os vetores da base, está aqui, ó, repetir aqui ó, a sua definição, o EI chapéu, escalar EJ chapéu igual a delta de J, a gente vai definir um símbolo que agora tem 3 índices, que vai nos permitir escrever todos os produtos vetoriais entre todos os vetores da base. Lembre-se que produtos vetoriais de vetores paralelos ou antiparalelos é zero. Então, por exemplo, o x-chapéu, produto vetorial com x-chapéu, dá o vetor nulo. Já o x-chapéu vetorial, o y-chapéu, que é igual a menos o y-chapéu vetorial y-chapéu, dá o z-chapéu. E assim por diante. Temos vários produtos aí que podem ser escritos de uma forma compacta se nós definirmos essa quantidade, conhecida com o nome de símbolo de Levi-Civita, e que, para que isso aqui seja verdadeiro, esse epsilon IJK ele tem que ser igual a 1 se esse IJK for uma permutação par de 1, 2, 3. Ou seja, o epsilon 1, 2, 3 é igual a 1 e toda permutação par de epsilon 1, 2, 3 também tem o mesmo valor. Por exemplo, troca o 3 com 2, trocou uma vez. Troca mais uma vez o 3 com 1. Aí ficou epsilon de 3, 1, 2. E assim por diante. Então, esses 3 caras aqui, o epsilon 1, 2, 3, o epsilon 3, 1, 2 e o epsilon 2, 1, 3, perdão, 2, 3, 1, ele é igual a 1. Repare que isso aqui é equivalente a você dizer que é uma permutação cíclica. O 3 vem aqui para frente, ó. Então ficou 3, 1, 2. Agora, o 2 vem aqui para frente, ficou 2, 3, 1. Quando o IJK for uma permutação ímpar de 1, 2, 3, então o valor do epsilon é menos 1. Então, por exemplo, pega o epsilon 1, 2, 3, troca o 1 com o 2 aqui. Então, o epsilon 2, 1, 3, ele tem que ser menos 1, porque eu fiz uma permutação cíclica, uma permutação só, que é um número ímpar. E assim por diante. Se eu pego esse 3 e passo aqui ciclicamente para cá, e fica o epsilon 3, 2, 1, depois pego esse 1 e passo para cá, e fica o epsilon 1, 3, 2, esses valores têm que ser iguais a menos 1. E todos os outros são valores nulos. E todos esses outros são valores em que pelo menos 2 índices ali são repetidos. Então, esse é o símbolo de Levi-Civita, e vocês podem, se quiserem, verificar, caso a caso, que coloquem I igual a 1 aqui, J igual a 2, e verifiquem que o lado direito, que tem essa soma em K, vai dar o E3 chapéu, e podem testar para todos eles. Maravilha. Então, essa é a definição desse chamado símbolo de Levi-Civita. Vamos ver, então, por exemplo, como que um produto vetorial entre 2 vetores fica escrito utilizando esse símbolo de Levi-Civita. Então, por exemplo, pegue os 2 vetores A e B e façamos o produto vetorial entre eles. Então, aqui está o vetor A escrito em termos de suas componentes, ou seja, uma combinação linear de vetores da base. Novamente, o I repetido implica soma implícita em I. Produto vetorial com o vetor B. O B está escrito como BJ é J chapéu. Tem uma soma implícita em J, porque o J está repetido. Usando as propriedades do produto vetorial, eu posso escrever como AI, BJ, EI chapéu, produto vetorial com EJ chapéu. Lembrem-se de que aqui tem 2 somatórios por conta do I e do J repetidos.
E usando a definição do símbolo de Levi-Tivita, o EI chapéu vetorial EJ chapéu, por definição, página anterior, era epsilon IJK EK chapéu. Então, o produto vetorial entre A e B é dado por AI, BJ, epsilon, índice do primeiro aqui, e J, índice do segundo, K, vezes o EK chapéu. Note que aqui, tanto o I quanto o J quanto o K são índices repetidos e, portanto, há somas aqui em I, J e K. Há 3 somatórios aqui. É um resultado bastante importante, e isso vai ficar claro nos exercícios. Vocês agora já têm, finalmente, a primeira lista com várias demonstrações para fazer e tudo mais, e vocês vão usar bastante delta de Kronecker e símbolo de Levi-Tivita. É esse resultado daqui. Olha, como o produto vetorial de A por B é um vetor. E como todo vetor, pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base. Quem estiver multiplicando o vetor da base EK chapéu é a componente K desse vetor. Portanto, a componente K do produto vetorial de A por B nada mais é do que AI, BJ, epsilon e JK. Então, esse é um resultado muito, muito importante. Por favor, gravem esse resultado. Vejamos aqui outros exemplos. Vamos pegar esse produto misto, A vetorial B, e tomar o produto escalar com C. Eu quero que vocês mostrem que isso é o produto escalar de A pelo vetor dado pelo produto vetorial de B com C. Vocês devem lembrar isso até, talvez, do ensino médio, né? Aquela história de que se vocês mantiverem a ordem dos vetores, vocês podem trocar as operações de multiplicação vetorial e multiplicação escalar. Não sei se vocês lembram que isso aqui está relacionado com o volume gerado aí do paralelepípedo por A, B e C, que, aliás, vai a zero se eles estiverem no mesmo plano, se eles forem coplanares. Então, inclusive, isso é até uma maneira legal de verificar se 3 vetores são linearmente independentes ou não. Basta fazer o produto misto entre eles, e se der zero, é porque eles são coplanares e, portanto, não são linearmente independentes. Mas voltemos para o nosso exemplo. Então, eu quero mostrar que esse lado esquerdo é igual a esse lado direito. Então, vamos lá. Repito o lado esquerdo aqui e lembro a vocês o que a gente aprendeu no slide anterior, que o produto escalar de 2 vetores é pegar a componente K de um vetor, não importa se esse vetor já é dado pelo produto vetorial de 2 vetores, não importa. Se eu tenho produto escalar do vetor A vetorial B com C, eu pego a componente K do primeiro vetor, que é o A vetorial B. Pego o componente K do segundo vetor e somo em K. Mas como o K está repetido, essa soma está implícita aí pela notação de Einstein. Agora eu vou usar essa propriedade daqui, ó, que a componente K de um produto vetorial de 2 vetores é dada por essa expressão. Então eu venho para cá e a componente K de A, produto vetorial por B, é AI, BJ, epsilon. Reparem a ordem. I, J, K, isso dá a componente K desse produto vetorial, vezes C. Pois bem, agora eu repito o meu AI, BJ, o CK, mas esse epsilon, eu vou usar a propriedade do epsilon, que eu posso passar esse I para o lado de cá. O epsilon IJK é igual ao epsilon JKI. E, novamente, olhando para essa propriedade, olha aqui, ó, o primeiro índice do J é o índice do B. O primeiro índice, o primeiro índice do epsilon é o J, que é o índice do BJ. O segundo índice do epsilon, é a componente K aqui do C. E depois tem esse I. Portanto, o que está dentro desse pontilhado vermelho nada mais é do que a componente I do produto vetorial de B com C. Tá? É o que está escrito aqui. Ó. Eu apenas usei essa fórmula de novo. Ora, a índice I com a componente I de um outro vetor, que é o produto vetorial de B com C, somado em I, isso nada mais é do que o produto escalar de A com esse outro vetor. Então, acabamos de demonstrar o que pedia nesse exemplo que está aqui, usando
símbolo de Levi-Tivita, notação de Einstein. Eu sei que no início isso parece meio enrolado, porque às vezes tem que trocar a ordem dos índices aqui apropriadamente do símbolo de Levi-Tivita, mas com a prática vocês vão ver que isso é bem tranquilo. E agora vamos fazer um exemplo, que é uma demonstração muito, muito importante também, que é a chamada fórmula da expulsão, ou também conhecida como fórmula do duplo produto vetorial. Ou seja, eu quero mostrar que o produto vetorial de A pelo produto vetorial de B com C é dada pelo produto escalar de A com C vezes B, menos o produto escalar de A por B vezes C. Então, vamos lá. Então, a gente começa. Produto vetorial entre dois vetores. Como é que era mesmo o produto vetorial entre dois vetores? Está aqui. Ó. Pega índice I do primeiro, J do segundo, epsilon I, JK, é K. Então, vamos lá. Ó. Índice I do primeiro, índice J do segundo. Ah, mas o segundo já é um produto vetorial. Tudo bem, a gente faz devagarzinho. Escreva aqui ó, o produto vetorial, índice J dele. Depois a gente vai dar um trato nisso. Epsilon IJK é K chapéu. Agora a gente vai usar essa fórmula daqui. Ó. Mas cuidado para não ficar usando índices que vão confundir vocês. Então, a componente J de um produto vetorial, eu vou, entre B e C, eu vou pegar B índice, pode escolher o índice que você quiser, porque ele vai estar somado, o índice muda. Eu escolhi L, C eu escolhi N, mas aí o epsilon está amarrado. Ele tem que ter, o primeiro índice tem que ser L, o segundo índice tem que ser N, e o terceiro índice é o índice que está aqui, porque é a componente J desse produto vetorial. Ótimo. Então está aqui. Ó. Esse duplo produto vetorial é dado por essa expressão. Caramba, aqui apareceu uma coisa nova para a gente. Eu estou tendo a contração no índice J, ou seja, uma soma em J. Tem outras somas aqui também, mas eu estou pensando só nos símbolos de Levi-Tivita. Tem a soma em J de dois símbolos de Levi-Tivita. E a gente ainda não aprendeu como fazer isso. Eu vou botar o resultado. Essa é uma fórmula muito importante, mas a demonstração dela não só é pedida na lista 1, como ela está feita no próximo slide. Então, eu só botei aqui para a gente chegar logo na resposta e depois a gente faz a demonstração, ok? Então, no momento, simplesmente aceitem que epsilon LNJ multiplicado por epsilon KIJ, nessa ordem, tá? Mantenham a ordem que está aqui, porque mudar índice de posição, dependendo da permutação que você faça, pode trocar sinal. Isso é igual ao produto dessas deltas aqui, menos o produto dessas deltas, ok? Vamos, então, simplesmente substituir esse resultado aqui, na fórmula anterior, e ver o que acontece. Então, o A produto vetorial com B vetorial C é igual a... Eu já tinha AIBLCN, está aqui, ó, AIBLCN. E eu agora vou botar o resultado dessa contração dos símbolos de Levi-Tivita. Simplesmente copiei, não fiz nada demais aqui, apenas copiei essa fórmula e botei aqui dentro. Multiplicado ainda pelo EK chapéu. E agora a gente vai usar o fato de que nós temos deltas de Kronecker aqui. E nós vamos fazer algumas somas. Por exemplo, vamos pegar o primeiro termo e eu vou fazer as somas em L. Por que tem uma soma em L? Porque o L está repetido. Eu vou fazer a soma em N também. Por que tem soma em N? Porque o N está repetido. Aliás, tem soma em I também, tá? Porque o I aqui também está repetido. Enfim, mas eu vou somar em L. E o que a soma em L me faz? Ela faz o seguinte, ela é zero sempre que o L for diferente de K, e quando o L igual a K, é que ela é igual a 1. Então, a soma em L, ela vai dar simplesmente BK. É aquela história de que a delta de Kronecker, ela pinça o valor de L igual a K. Por isso que aqui some o somatório em L, eu efetuei o somatório em L, e o BL virou BK, porque todos os outros são nulos, já que delta de LK é nula quando L é diferente de K. De uma maneira totalmente análoga, eu vou fazer a soma em N desse CN delta de NI. Novamente, ao somar em N, tem uma soma implícita porque o N está repetido, todos os termos são zero, exceto o termo em que N igual a I. Então, sobrevive C
com N igual a I, que está aqui, vezes o E K chapéu que já existia. Tá? Vamos ver o termo seguinte. O termo seguinte é a mesma coisa, só que agora a soma em L vai pensar o termo L igual a I. Então, o BL virou BI aqui quando eu efetuei a soma em L. Analogamente, quando eu efetuar a soma em N, o CN agora vai virar CK. E o que são esses dois termos? Olha só, aqui eu tenho o I repetido e o K repetido. Então, tem uma soma em I e uma soma em K. Vamos pensar na soma em I. O que é AI com CI somado em I? Gente, isso é exatamente o produto escalar do A com o C. E o que é BK multiplicado por EK chapéu? É simplesmente o vetor B, que é uma combinação linear dos vetores da base. Então, esse primeiro termo ficou A escalar C vezes o vetor B. Está aqui, ó, A escalar C vezes o vetor B. E do lado de cá, o que a gente tem? Aqui a gente tem A e BI, somado em I, porque o I está repetido. Então, isso nada mais é do que A escalar B. E CK é K chapéu, nada mais é do que o vetor C. Então, esse termo, que é esse último termo, é A escalar B vezes C. Então, ficou aqui demonstrada essa famosa fórmula do duplo produto vetorial. A vetorial B vetorial C é dado por A escalar C vezes B menos A escalar B vezes C. Ok? E aqui eu vou fazer, então, a demonstração daquela fórmula que eu usei para a contração dos símbolos de Levi-Tivita quando eu tenho um dos índices somados. Ok? Bom, para fazer isso, eu vou lembrar o seguinte. Primeiro, epsilon IJK, pela definição que a gente deu lá atrás de símbolo de Levi-Tivita, nada mais era do que a componente K do produto vetorial dos dois vetores da base EI chapéu com EJ chapéu. De maneira análoga, esse epsilon LNK, ele também é a componente K do produto vetorial do EL chapéu com o EN chapéu. Ora, quando eu pego componente K de um vetor, componente K de outro vetor e somo em K, eu estou fazendo o produto escalar desses dois vetores. Então, essa contração aqui dos símbolos de Levi-Tivita, ou seja, somatório em K do que está aqui, né, já que o K está repetido, tem uma soma implícita em K, nada mais é do que o produto escalar deste vetor com este vetor. Isso aqui já vai nos dizer, vai nos levar quase que diretamente à resposta. Por quê? Ora, esse vetor que está aqui, por ser um produto vetorial de dois vetores da base, ele ou é um vetor nulo, se o I for igual a J, ou ele é um outro vetor da base com um sinal mais ou menos na frente. Por exemplo, se o I for 1 e o J for 2, o E1 chapéu vetorial E2 chapéu dá o E3 chapéu. Se aqui for 2 e o J for 1, o E2 chapéu vetorial E1 chapéu dá menos o E3 chapéu. E se aqui for igual, por exemplo, E1 com E1, dá 0. Então, tanto esse vetor quanto esse vetor, eles são necessariamente o vetor nulo ou um vetor da base, o terceiro vetor da base, ou com sinal mais ou menos, dependendo desses carinhas que estão aqui. Ora, produto escalar de vetores da base, com algum sinal mais ou menos aí na frente, só pode dar 3 números. Ou 0, ou 1, ou menos 1. O produto vetorial entre, o produto escalar de x chapéu com z chapéu, com y chapéu, com menos z chapéu, ou com x chapéu, isso só pode dar 0, 1 ou menos 1. Isso vai dar 1 sempre que esse I for igual a esse L e o J aqui for igual ao N. Por exemplo, E1 chapéu vetorial E2 chapéu. E aqui E1 chapéu vetorial E2 chapéu. Dá o E3 chapéu vetorial escalar o E3 chapéu, que dá 1. E assim por diante. Então, só dá 1 se o I for igual a L e se o J for igual ao N. Dará menos 1 se o I for igual ao índice desse cara, o N,
e o J for igual ao L. E dará 0 em todas as outras possibilidades. Então, a gente vai dizer que esta soma que está aqui em K, ela dá 1 quando o I é igual ao L e, ao mesmo tempo, o J é igual ao N. Quem está forçando isso é a presença dessas deltas de Kronecker aqui. Agora, vai dar menos 1 se o I for igual ao N e, ao mesmo tempo, o J for igual ao L. Se isso acontecer, a resposta dá menos 1 aqui. E 0 em todas as outras possibilidades. Ou seja, acabamos de demonstrar essa fórmula, que é uma fórmula muito importante, que vai ser usada muitas vezes por vocês. Bem, para finalizar, eu queria dar um último exemplo, que é fazer uma demonstração que vai ser útil para nós também, em eletro, em particular quando a gente falar de balanço de energia, vetor de Poynting, o fluxo de energia através de uma superfície e tudo mais, a gente vai manipular as equações de Maxwell e vai acabar usando identidades desse tipo aqui, em particular essa. É calcular a divergência do produto vetorial de dois vetores A e B. Eu quero mostrar que isso é B escalar o hot de A menos o A escalar o hot de B. Então, vamos lá. Ora, eu tenho o operador nabla atuando, mas com esse pontinho de produto escalar, nesse produto vetorial. Como é que é produto escalar mesmo? Eu pego a componente K do primeiro com a componente K do segundo. Quem é a componente K do nabla? Ora, o nabla tem componentes derrom x1, derrom x2, derrom x3. A componente K, a késima componente do nabla, é derrom xk. Então, aqui eu vou botar derrom xk, que por simplicidade de notação, eu vou escrever derrom K, tá bem? Então, aqui está a componente do primeiro. Lembre-se que é componente de um operador vetorial. Esse operador quer operar em alguém, tá bem? Mas é a késima componente dele. E como é um produto escalar, eu vou pegar a késima componente desse vetor. Ah, esse vetor é um produto vetorial. Tudo bem, nós já sabemos qual é a késima componente de um produto vetorial. É AI, BJ, epsilon IJK, epsilon IJK. Maravilha. Lembre-se que essa derivada atua tanto no produto do AI com o BJ, ok? Então vão ter dois termos, porque tem derivada do primeiro pelo segundo, mas primeiro pela derivada do segundo. Então esse cara vai se abrir em dois termos. Vamos ver quais são. Primeiro eu resolvi aplicar a derivada no A. Então eu tenho BJ derivada em relação a XK do AI, que é derrom K AI, e esse epsilon que está aqui, eu simplesmente passei o K para o lado de cá. Permutação cíclica não muda o sinal. Eu escrevi como epsilon IJ, K e J. Vocês vão ver que isso foi conveniente. O segundo termo é agora pegar o AI, calcular a derivada em relação a XK do BJ, que está aqui, o derrom K BJ, e na hora de escrever o epsilon IJK, eu troquei o epsilon IJK por menos epsilon KJI. É só verificar, usando as propriedades do símbolo de Levi-Tivita, que esses caras têm um sinal trocado. Por isso que, ao trocar epsilon IJK para epsilon KJI, apareceu esse sinal de menos. Beleza. Agora vamos tentar identificar quem são esses caras. Olha só que bacana. Aqui eu tenho BJ, repetir. E o que eu tenho aqui, gente? Reparem a ordem dos índices que aparecem aqui. Ó. Derrom K, AI. E no epsilon está aparecendo K e J. Ora, isso nada mais é do que a componente J do produto vetorial de quem? De quem tem como componente K derrom K, que é o nabla, e quem tem componente I, AI, que é o vetor A. Então, isso que está aqui é a componente J de rotacional de A. Está aqui, ó. Hot de A, componente J. Da mesma maneira, a gente vem para cá e percebe que derrom K, BJ e o epsilon, olha a ordem aqui, ó, K, J, I, isso nada mais é do que a componente I
do rotacional do B. E quando a gente tem BJ, componente J de outro vetor, que é o hot de A, somado em J, porque se está repetido tem soma implícita, isso nada mais é do que o produto escalar do vetor B com o vetor hot de A, que é o que está aqui. Da mesma maneira, AI vezes rotacional de B, componente I, isso acaba sendo o produto escalar de A com o vetor hot de B, que é o que está aqui. Então, a gente acabou de demonstrar que divergência do produto vetorial de A por B é B escalar hot de A menos A escalar hot de B. Bem, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, então.